Olá, eu sou o Leonardo Pozenato e você está no canal da Mosaico. Este vídeo de hoje nós vamos contar a história do mosaico desde a antiguidade, dos primórdios da civilização, ou seja, egípcios, babilônicos e a cultura americana dos astecas e toltecas, até o mosaico barroco, compreendendo todo o período da antiguidade até a arte clássica. E eu vou contar detalhadamente sobre cada período da história, mostrando exemplos de imagens desses mosaicos, explicando tanto a questão histórica, o contexto que ele está inserido, a questão da técnica que foi utilizada e a questão da simbologia que está representada nos símbolos feitos em mosaico. Então, vem comigo. Então vamos começar a viagem no tempo e na história do mosaico. A sequência histórica do mosaico vai ser explanada nesse vídeo com um enfoque na simbologia, na arte e na técnica. Então vamos lá, vamos começar. A primeira peça arqueológica da humanidade, Estandarte de Ur, ele está no Museu Britânico, British Museum. E essa peça ela é muito importante porque ela é realmente a peça mais antiga como objeto encontrado, 3.000 a.C., ou seja, 4.500, aliás, 5.500 anos atrás. Esse artefato é, na verdade, uma decoração com basicamente madreperla, lápis-lazuli, arenito e outras pedras sobre uma estrutura de madeira. Essa estrutura de madeira provavelmente estima-se que ela compreendia, ela é feita para guardar tipo uma lira, uma harpa ritual. E esse estandarte de Ur tem uma curiosidade muito interessante. Esse lado que nós estamos vendo aqui é o lado da guerra, onde o imperador empunha a espada maior que seus súditos e motiva seus súditos a ir para a guerra. Os soldados prendendo inimigos e aqui carros de guerra pisoteando cruelmente os inimigos. O outro lado, que é o lado da paz, ele contém então as cenas do imperador comemorando as vitórias, tomando vinho com seus súditos. Também é a primeira representação que se tem na história do ato de beber vinho. Ainda nos Sumérios, nós temos um pouco mais antiga, né? Não como objeto de mosaico, mas como decoração arquitetônica, a decoração parietal. Os sumérios, eles decoravam as colunas com cones de argila, terracota cozida, faziam fragmentos de mosaico e com isso decoravam essas colunas. Isso aqui é um palácio. Daqui a gente salta historicamente para o Egito, onde mais ou menos 1.000 anos depois, na primeira pirâmide egípcia, a pirâmide de Djoser, em torno de 2.600 anos antes de Cristo, se encontra então esse mosaico aqui, feito com uma eólica vitrificada, uma cerâmica vitrificada, nessa vitrificação contém pó da pedra turquesa para dar esse tom azulado. A turquesa, como o nome próprio indica, vem da região onde hoje é a Turquia, né? E esse mosaico, até um tempo atrás, eu seguia as orientações dos livros, né, que não se imagina o real significado. Mas a verdade que eu tive no Egito ano passado e consegui revelar o mistério atrás desse mosaico. Hoje eu sei o que ele significa. Aguarde o próximo vídeo, porque ele merece um vídeo só para ele. Ainda no Egito, então, em paralelo àquela primeira mosaico parietal egípcio, a gente tem também muitas joias. Na verdade, estima-se que toda a história do mosaico derive da joalheria, da ourivesaria, de pequenos colares ou até peitorais maiores, feitos em minuciosa técnica de ouro e pedras preciosas. Esse amuleto aqui é um dos amuletos mais bonitos já visto no Antigo Egito. Ele fazia parte do enxoval funerário do Tutankhamon. Ele é um amuleto que estava no peito dele, porque o escaravelho ele é um símbolo forte de proteção, além de ajudar a conduzir o morto, a múmia, ao mundo além, que eles chamavam então de Imayá. E ele tem aqui
muito lápis lazuli, turquesa, aqui turquesa, lápis lazuli aqui é uma cornalina vermelha e fundo todo é ouro. Muito interessante, outros amuletos ainda do enxoval funerário do Tutankhamon, esse olho de Horus, ou olho de Ísis também, às vezes conhecido, mas a verdade é que é o olho de Horus. Esse é um amuleto, um bracelete, lindo esse bracelete, lembrando que o olho de Horus tem mais outros lindos significados que também descobri no Egito, que é o olho de Horus, é o olho que de cima vê tudo, ele vê, olha, veja bem, ele vê a terra, ele está de olho na terra lá de cima dos céus. E o seu pai Osíris é o rei das tumbas. Isso aqui significa uma escavação de uma tumba. Ainda muito lindo é essa decoração do trono de Tutankhamon. É lindíssima, graças também ao meu guia, que no Egito ele era professor das antigas monumentos e construções. Ele era professor da filosofia dos antigos monumentos e construções. Ele me ajudou a entender mais sobre esse mosaico histórico que faz parte do espaldar do trono do próprio Tutankhamon. Aqui tu vê Akhenaton num gesto amigável, carinhoso. Essa representação é típica, olha a mãozinha dela fazendo carinho, típica da representação da arte amarniana, aquele período entre o pai do Tutankhamon, que é o Akhenaton, até o Tutankhamon. Tá? Esse período foi marcado por uma alteração no sistema religioso egípcio. O seu pai, Tutankhamon, teve um insight, um delírio insight. Ele estimou, na verdade, que a teologia egípcia estava toda errada, que na verdade existe um Deus só, um Deus único. Mais tarde, 200 anos depois, isso é usado para a teoria do Deus único hebraica. Então, veja a importância desse evento, desse momento. Tá? Então, o que acontece? Esse Deus único, o Sol, ele provê, na verdade, tudo. Então, na época existia o Deus Amon e o Deus Ra. Também, às vezes, Amon-Ra. E ele disse não, na verdade, o Deus é outro, é Atom. Então, o que acontece? Esse Deus Atom provê tudo, provê vida sobre o casal. E lindo ainda nessa composição é essa sandália que está no pé direito da Akhenaton e no pé esquerdo do Tutankhamon. Aí eu te pergunto, por que cada um só tem um pé de sandália? Será que eles eram pobres e tinham que andar com só um pé de sandália? Por que será? Quem sabe a resposta? A verdade é que nessa linda obra de arte de mais de 3.000 anos atrás, nós temos, através desse simples gesto compositivo, uma bela de uma verdade sobre a vida de casal. Ou seja, a vida em casal deve ser compartilhada. Cruz alada, cruz quer dizer vida. Também graças ao meu guia no Egito, eu descobri que essa cruz quer dizer o curso do rio Nilo, a margem dos vivos, a margem dos mortos e o delta do Nilo. O delta do Nilo o que é? É vida. O Nilo, que é a parte do alto Nilo, e a parte do baixo Nilo, vida. Ainda dentro a gente vê escaravelho também, símbolo de vida novamente. Lindíssima cruz alada, ou cruz lançada, ou Ankh, que quer dizer vida, faz parte do funerário de Tutankhamon. Vamos dar um pulo para um outro continente, o mundo azteca. Mas o que é curioso? Vejam bem, dois povos que não se comunicavam, mais ou menos na mesma data, fazendo mais ou menos as mesmas coisas, com pedras semelhantes. Colares novamente, através da ourivesaria das artes dos colares, o mosaico começa. Muito interessante essa escultura, que pouco se vê no Egito, mosaico escultural, né? Pelo menos não dessa forma. Escultura do deus da chuva, azteca. Máscaras rituais. Se comparariam essas máscaras rituais também às máscaras funerárias aztecas e as máscaras funerárias egípcias. Também detalhadamente elaboradas. Vamos adiante. Mais um crânio revestido em mosaico representando o deus Tezcatlipoca, deus dos mortos. Também um crânio ornamentado com pedras.
Aí a famosa máscara funeral do príncipe Pakal, em Palenque. Foi encontrado, a 100, 200 anos após terem descoberto a pirâmide, foi encontrada a máscara dentro da tumba. Dentro de um túnel, enfim, um grande achado. Ela feita toda de jade. Ela é uma máscara incrível, ela era bem mais polida que é hoje. E é uma máscara funeral, ou seja, de novo, vamos ver até onde é que acabam os astecas aqui, ó. Mais uma máscara, guerreiro coiote, da cultura tolteca, semelhante à asteca. E essa aqui também, essa aqui é mais incrível, que isso aqui tem 11 centímetros de altura, 11, 17, é pequena, menor que um palmo, está totalmente detalhada. O guerreiro que usa uma máscara de coiote. Imagina o grau de elaboração disso. Provavelmente representa o que era uma máscara ritual usada na época. Bom, então aqui termina o mosaico asteca. Aqui que eu quero chegar até aqui, uma resolução estratégica para entender o que é a importância do mosaico na nossa cultura. Povos diferentes, em diferentes locais do mundo, que não se comunicavam ou nunca se comunicaram, como os astecas e os egípcios, ou poucos se comunicavam, como os egípcios e os babilônicos. Nós vemos o mosaico participando da joalheria, ourivesaria, decorações parietais. Ou seja, o mosaico é uma forma de expressão artística natural do ser humano. A nossa natureza intrínseca de juntar objetos e construir coisas. Essa é a verdade. É uma técnica que mexe com o nosso fundamento instintivo de pegar objetos, arrecadar elementos de maior preciosidade ou menos, e com isso criar, montar, construir objetos. Agora, o que é importante entender nesse salto aqui para o mosaico helênico? Nós estamos mais ou menos em 330 a.C., tá? O mosaico helênico ele vai surgir, ele vai tomar beleza, vai tomar luz, toda a cultura helênica, quando concomitantemente ou coincidentemente a Babilônia é tomada pelo Alexandre o Grande e o Egito também. Ou seja, tu tem um novo centro de poder no mundo, né? E o que acontece? Sabe-se que os gregos até então eram camponeses das montanhas de ovelhas. Camponeses que cuidavam de ovelhas e se defendiam parcamente contra os turcos e contra os atenienses. Esses gregos agora começam a civilizadamente se organizar e com uma civilização forte surgem então todas as artes, a arquitetura. O que se sabe? Na Grécia, os sábios como Aristóteles, Platão e Pitágoras tinham estudado no Egito. Então a Grécia é uma continuidade cultural da cultura do Egito. Aqui a batalha disso contra a batalha onde dá Alexandre, o rei dos persas, Alexandre, rei dos gregos, né? Vence Dário, rei dos persas. Ainda sobre o mosaico grego, as técnicas de seixos, mosaicos feitos com seixos ainda se encontra muito no sul da Itália, que foi colônia grega. Aqui eu tenho um mosaico onde conta a história do Orfeu, que encanta os animais. É uma lenda, vamos dizer, grega muito importante. E essa aqui particularmente está muito bem realizado. Os animais estão muito interessantes. Então vamos detalhar agora o mosaico romano. Aqui nós damos mais um salto, tá? Entre o mundo grego e o mundo romano, porque agora a Roma domina a Grécia, domina todo o Mediterrâneo e escala-se as técnicas. Aqui é uma exposição de mostra quantidade maior de técnicas pavimentais. Tá? Famoso pavimento non spazzato, que italiano quer dizer pavimento não varrido, ou seja, onde eles almoçavam, no local que eles almoçavam depois de comer um osso de galinha, eles atiravam no chão, resto de comida depois os servos limpavam. Estilos pavimentais romanos, na primeira era imperial tendia a ser mais preto e branco. Interessantíssimo esse paralelo que a gente fez aqui com os mosaicos da natureza. O hexágono é uma forma dos mosaicos da natureza. Os abacaxis têm hexágono, as abelhas só comem hexágono. A calçada dos gigantes na Irlanda, hexágonos. As pedras, muitas delas são
formadas na estrutura de hexagonal. Aqui toda essa cultura geométrica avança mais, né? Então tu tá no apogeu da era imperial, então os mosaicos são mais elaborados, mais refinados, até que eles começam a se tornar policromáticos. Aqui é Netuno e Nefertiti. Representado, isso aqui geralmente era colocado em cima da fonte que ficava no fundo da casa. Dos mais ricos, é claro. Agora, lembrando que os mosaicos policromáticos romanos produzidos, os mais bonitos, mais coloridos, vinham da África. Porque na África, uma vez tomada pelos romanos, né? Nós estamos falando da Tunísia, da Líbia, do norte do Egito, né? Onde é Alexandria, toda essa região ali, onde era Cartago, tá? Foi tomada pelos romanos. E eles na África eles tinham acesso a maior número de mármores coloridos que na própria Roma. Então os mosaicos feitos na África são os mais lindos no ponto de vista cromático. Aqui, ó, nós vamos começar a abordar um pouco a transição entre a cultura romana da adoração aos deuses romanos para a cultura católica. Então nós temos aqui Troiano, Ambrosia, Néctar. Nós temos deuses e semideuses gregos, né, greco-romanos, adorando já uma espécie de menino Jesus. Aqui nós temos aquele do Hermes, né? Então nós estamos numa transição cultural que é conhecido como sincretismo. Então, em seguida, nós vamos começar a entender mais o mosaico paleocristão, que ele tem uma peculiaridade muito interessante também, que ele aborda um pouco a transição da cultura entre a adoração aos deuses, conhecida como paganismo, para a adoração cristã. Paganismo vem do termo pagano, pagão, campo. Até hoje, aqui no Rio Grande do Sul, se usa o termo pago, para dizer campo. Então, por que o paganismo é a cultura do campo? Porque nas capitais, a Boa Nova já estava acontecendo, e nos campos isso demorou mais para chegar. Então, veio o termo paganismo. Essa basílica em Aquileia, que é uma cidade, a nona mais importante do Império Romano, porque se comunicava, tinha um porto aqui, ó, que se comunicava muito bem com a Grécia. Ela foi decaindo. Na decadência dela, junto com a decadência do Império, foi se criando isso aqui. Lindíssima de uma basílica com mosaicos incríveis. São mais de 2.000 metros quadrados de mosaico romano. Isso para a época é absurdamente muita área. E tem vários símbolos. Por exemplo, aqui nós temos o símbolo da vitória, que depois se torna uma anja, colocando asas. As transformações dos símbolos, né, começam a ocorrer. A simbologia dos ovos, das taças que doam coisas, dos passarinhos. Aqui do nó de Salomão. O que quer dizer o nó de Salomão? Quer dizer eternidade, porque o nó, ó, ele é contínuo, ele não tem início nem fim, ele não termina nunca. Aqui nós temos pessoas em gestos de oferenda, no caso já a uva começa a aparecer. Eu sou a videira, meus fiéis são os ramos. Assim, tu começa a inserir uma simbologia cristã que sem de fato explicitá-la, porque é um período de transição. Tu tem aqui diversos nós de Salomão, quadrados, múltiplos, tramas, geométrica que junta toda a composição. Nessa composição tu tem pássaros em cima de ramos floridos, porque beatos são as aves, são almas elevadas, não precisam trabalhar para se alimentar, pois Deus provê tudo. Então são quantidades enormes de simbologias lindas. Se encontra aqui a família, símbolo da família, a ave mãe, a ave pai, a família, né? A reprodução da família. Símbolos de animais em abundância ou sendo ofertados. Aqui, ó, um cervo com uma cesta de 12 ovos. Então tu começa a ter alusões também, inclusive a cruz, estima-se que seja alusão à cruz. Tá? Aqui também, ó, a própria composição da cruz. Que estima-se que seja já o primeiro indício da afirmação da teologia do cristianismo. Viva o servo, viva o cordeiro que foi sacrificado. Aqui nós temos a luta entre o bem e o mal. A recompensa, a ânfora. O que está ali é a recompensa, ou seja, o que vale a pena lutar, cravar a luta entre o bem e o mal. Qual é a luta do bem e o mal, entre o bem e o mal? É aquela que se trava todo dia dentro da gente. As nossas virtudes contra os nossos vícios. A nossa mente hominal contra a nossa mente animal.
Por que, que a tartaruga é símbolo do mal? É símbolo da treva, porque para eles a tartaruga está sempre no fundo, submersa. E o galo vive sempre junto com o sol, acorda e dorme quando o sol está no céu. Aqui mais um detalhe de um mosaico muito interessante, porque ele foi adaptado. Provavelmente ele era um mosaico de um guerreiro. Aqui ele teria ou uma espada, uma adaga ou uma tocha, símbolo de vitória. Aqui, por essa curva, provavelmente ele tem a flor de palma, símbolo da vitória também. E esses ovelhas e o tambo foi colocado posteriormente. Então, o que provavelmente era? Isso aqui era uma flor de palma curva. Foi adaptado a um cajado. O cajado geralmente é reto, né? Mas ele acabou ficando curvo. Foi tirada da mão dele o símbolo de agressão, que é a adaga ou a tocha. E foi tirada, então ele está só com a mão para cima, com sinal de paz. A cabeça dele foi transformada numa cabeça com auréola. E as ovelhas foram colocadas. Então o que era um guerreiro, alguma coisa assim, se tornou um símbolo do pastor, do bom pastor. Aqui começa a surgir pela primeira vez o símbolo do pavão, que vai ser usado daqui para diante até o final do período bizantino. O pavão, ele é a símbolo de beleza divina, encarnação da beleza divina. Além de, tinha uma crença também na época que a carne do pavão não apodrecia. Uma crença, né? Se não apodrecia, ele tinha vida eterna. Alguma coisa assim, associando então ao símbolo de próprio Jesus, o pavão. Agora nós vamos para o mosaico bizantino, que é uma sequência tanto estética quanto técnica do mosaico romano. Tá? A gente vai trabalhar aqui o mosaico bizantino de Ravenna, o mausoléu de Gala Placidia, que é ao lado da Basílica de San Vitale. Essa aqui, a gente começa por ela, então. Ela é uma joia da humanidade. Quem for para Ravenna tem que visitar. Ela é pequena, é um pequeno templo em forma de cruz. Aqui o que acontece? 200 anos depois, né? A gente já tem, claro, determinado, 200, 300 anos depois, a gente já tem determinado toda a teologia cristã. A cruz é explícita. Os 4 evangelistas já estão catalogados e explicitados. São estes, os evangelhos e os 4 evangelistas. Nós temos o bom pastor explícito, com as ovelhas. Tudo está bem claro. A teologia cristã aqui está bem clara. Fora a questão estética, está muito linda. Agora, vocês perceberam uma diferença do mosaico romano? Veja bem, o que o mosaico bizantino fez? Ele tomou as empenas verticais e as negativas. O mosaico romano ele ficava entre o piso e as paredes. Aqui nós estamos já no piso, parede e coberturas. Ou seja, chamadas empenas negativas. Tá? Onde a pressão da gravidade quer expulsar o mosaico da superfície. Então, evolução técnica, sim, nos cimentos, com certeza. Aqui nós estamos vendo a Basílica San Vital. Então, ela tem mosaicos pavimentais muito derivados, sim, do mosaico romano, mas esses mosaicos verticais e negativos estão cobrindo a ábside. Aqui nós temos uma série de batistérios. Esse é o batistério ortodoxo, lá tem batistério neoniano. Tem 2, 3 batistérios importantes lá em Ravenna. Está tudo muito explícito. São João Batista batizando Cristo, os 12 apóstolos, uma linda estrutura arquitetônica bem executada, geometricamente bem pensada. É uma qualidade técnico-artística muito superior, né? Então um salto de qualidade notável. Aqui é a Santa Apolinária em classe. Aqui a gente vê de novo empenas verticais, empena negativa. Classes em romano quer dizer porto. Santa Apolinária em classe porque ela é na beira do porto. Onde é que está o porto depois hoje? Tu chega lá, não tem porto. O porto está 2 km adiante. O que aconteceu? O rio Pó trouxe areia e levou a foz do rio 2 km mais adiante. Então, aqui os 12 apóstolos aparecem simbolizados por ovelhas. 4 evangelistas aqui em cima. Então, veja bem. O leão, São Marco, São Lucas, a vaca, São Giovanni, São Giovanni, a águia, e São João, a águia, São Marcos, São Lucas e São Mateus, o homem. Por quê?
São Giovanni, águia, um evangelho filosófico elevado. São Mateus, o Cristo, a vida de Cristo, o homem, por isso o homem. São Marcos, o leão, porque começa o evangelho, no deserto ouve-se o urro do leão. E São Lucas, a vaca, porque começa relatando o evangelho com o nascimento de Cristo na manjedoura, com a vaca esquentando a manjedoura com o seu bafo. Lindo, né? Como é linda essa filosofia, como é linda essa história. Agora, veja bem, quando você for visitar qualquer uma dessas igrejas na Itália, observe se você não acha esses símbolos de alguma maneira. É muito interessante ver como eles são representados. Aqui o Santo Apolinário, olha aqui que é importante ver o surgimento da iconografia. Na época bizantina surge a noção de iconografia. O que é iconografia? O santo deve ser representado como um santo, não como um homem. Então, o corpo é alongado, as vestes são bem trabalhadas na questão dos drapejamento. Os pés estão colocados geralmente nessa postura, a quase 90 graus. As mãos são alongadas e estão geralmente com as palmas mostradas à frente. O cenário, no fundo, ele é um cenário muito imaginário, não corresponde com a realidade, e isso tudo faz parte da iconografia, assim como as ovelhas também não correspondem a ovelhas reais. Agora nós vamos então para os mosaicos bizantinos na Roma. São mosaicos de épocas semelhantes, só que aqui nós temos um labor artístico realmente muito superior. Então, o que acontece nessa cena aqui? Nós temos o Cristo Rei num trono com os seus apóstolos, Jerusalém, Belém Celeste, e os 4 evangelistas. A vaca com asa é São Lucas, o leão com asa é São Marcos, a cruz ornamentada, lindíssimo mosaico. Essa aqui é da Santa Pudenciana, em Roma. 490 a.C. Vê que a data é um pouquinho posterior aos bizantinos de Ravenna e de uma qualidade artística incrivelmente superior ainda. Santa Constanza, ele é muito interessante. O mausoléu de Santa Constanza, ele é lindo mosaico que ele está todo na empena negativa. Isso aqui é um anel que circunda um templo, uma cúpula, uma abóboda circular. Então é uma abóboda anelada. Ele é incrível, a estrutura de construção, e o mosaico ele tem um significado lindíssimo. São esses amorins, que são espécies de anjinhos, colhendo a uva aqui, tem um aqui colhendo a uva, tem um aqui transportando a uva, e aqui tem outros pisando e preparando o vinho. Aqui está mais um detalhe, um amorim, uma espécie de um anjinho sem asa grego, fazendo todo o processo. Esse aqui está transportando a uva no carro de bois, o outro está tocando os boizinhos, lindo mesmo. E nosso orgulho é que nós aqui, a Mosaico, reproduziu esse painel para a Vinícola Salton, em Bento Gonçalves. Se você for visitar a Vinícola Salton, vai lá ver esse painel lindíssimo. Então estão aqui os amorins transportando no carro de bois, pisando a uva, preparando o vinho. Um tema muito interessante para a vinícola. São Clemente, Roma. Nós demos um salto de mais uns 600 anos aqui. Então nós temos um tardo bizantino, tá? Essa época toda nós vamos ver então os mosaicos do tardo bizantino. Por que tardo bizantino? O que acontece? Surge mais qualidade de materiais, mais opções de materiais. As igrejas têm mais riqueza, tem mais opulência, também tem mais ostentação. São Clemente, eu sou a videira, os fiéis são os ramos, tá aqui. A cruz da onde saem os ramos. Viu que bonita simbologia? E além disso também, da cruz saem os 4 rios, dito que são os 4 rios do paraíso, né? Ele também retoma aquela representação das ovelhas, dos apóstolos como ovelhas, são 12 ovelhas, né? E aqui, de novo, os 4 evangelistas. Olha aqui, nós rapidamente já fizemos uma leitura quase que plena, teológica desse painel aqui. Veja que incrível, que legal. Então você vai viajar, observe que tudo tem um significado. Isso é um texto, ele está te contando uma história, uma passagem bíblica, uma noção filosófica, muito, muito, muito interessante sempre. Vale a pena prestar atenção, ler um pouquinho, a gente sai pleno, a gente sai preenchido.
Além da beleza, o significado simbológico, teológico de tudo isso. Mais detalhes. Essa é a São Clemente, essa é a São Clemente, mais detalhes, a cruz com as pombas, esse é um outro momento. Os 4 rios saem da cruz, a mão divina. Ainda na São Clemente tem esses detalhes aqui, ó, as cenas do cotidiano campeiro. Elas nos dão uma orientação. O que elas dizem? A vida é simples e faça o seu papel, pois Deus provê tudo. A beleza de como se viver em harmonia com tudo. A ordem das coisas. Agora nós vamos pular de cidade. De Roma nós passamos para Veneza e também mais um estilo bizantino veneziano, tá? É um tardo bizantino, mas como ele tem as suas peculiaridades, é um tardo bizantino no estilo bizantino veneziano. É interessante que a basílica é cheia realmente de significados. Cada lugar tem um porquê. Cada local explica uma história, tá? Então no átrio, são essas 9 cúpulazinhas que estão aqui no átrio, na entrada, logo se entra, elas são histórias do Velho Testamento. Na entrada, logo na entrada, tu vai ter histórias dos santos e Nossa Senhora, e assim vai. As 3 cúpulas principais, tá? Aqui, ó, tem uma central, Jesus. Então, na verdade, é o Espírito Santo, né? É Jesus, Espírito Santo e poder divino, a Trindade. As cúpulas laterais, São Leonardo à esquerda e São Giovanni, ou São João à direita. Olha esse esplendor, fundo ouro, em plena, beleza pura. O lugar é incrível, iluminado, com certeza. E aqui está toda a teologia bíblica explícita, contada com detalhes. Ela leva muito tempo para ser observada e ser compreendida, realmente. Tem que passar várias horas lá para conseguir ver cada cena bíblica. Claro que isso aí era feito ao longo de anos pelas pessoas que frequentavam o local, né? Então, entre tantas passagens históricas e bíblicas, o relato com imagens da recuperação do corpo de São Marcos nas terras islâmicas do Egito. O que aconteceu? Ficaram sabendo que ele estava lá em Alexandria, sepultado, pois ele foi lá pregar. O povo lá sepultou ele e Veneza quis a relíquia dele de volta. E aí o que aconteceu? Pegaram o corpo, tiraram da sepultura, colocaram numa carga de carne de porco. Como os islâmicos têm pavor de carne de porco, então conseguiram esconder o corpo e levar para Veneza. E está até hoje na Basílica de São Marco, o corpo de São Marco. As relíquias. Então, olha aqui, ó, isso aqui logo na entrada no átrio, ó, ele representa cenas do Antigo Testamento. Então aqui a gente tem a criação do mundo. Depois já tem Adão e Eva. Então olha só. Deus cria o homem. Do homem ele cria a mulher. Apresenta a mulher para o homem. Aí ele diz, não pega a maçã, né? O fruto proibido. Eles pegam a maçã. Então olha só. Deus cria a mulher, apresenta a mulher ao homem, diz para não pegar, eles pegam e aí eles são expulsos, ó, da porta do paraíso. Então aí começa aqui, ó, muito interessante. O homem, ele adormece a costela ele cria a mulher, apresenta a mulher ao homem, eles vivem felizes. Aí vem a cobra, né? Ela é representada aqui como uma mulher e ela seduz eles a comer o fruto proibido. Então, quando descobre comer o fruto proibido, o anjo condena e expulsa eles do paraíso. Perfeito, agora eu consegui ler isso aqui. Lindíssimo, lindíssimo, esse ato é lindo. E do lado tem a história da Arca de Noé, uma outra cúpula inteira contando só a Arca de Noé. Depois tem a história todas as histórias principais do Antigo Testamento estão lá nessas 9 cúpulas. É uma coisa linda. Eu fiz um vídeo também. Olha lá o vídeo Mosaicos pelo Mundo, que eu ando nesse espaço e relato algumas dessas cúpulas aí. Lindas histórias dos mosaicos contando histórias para a humanidade. Aqui nós temos um pavimento na Basílica de São Marco, conhecida como Opus Sectile. Ele é um pavimento muito lindo, ele cobre toda a basílica, ele tem toda uma geometria pensada. E esse estilo de mosaico, que também eles chamam de escudo, e a nossa, o mosaico chama de semente de girassol. É um modelo muito espiritual, ele é muito lindo, realmente, como dá para ver por aqui. A gente reproduz ele para várias situações, pisos, mesas. Aqui está um exemplo de uma mesa que a gente fez baseado naquele semente de girassol. Ó.
Porque semente girassol está explicado aqui agora, né? Então, para finalizar a nossa história do mosaico, a gente vai até o mosaico barroco, tá? Não vamos nos estender muito aos modernos e contemporâneos. Então, o que aconteceu aqui no mosaico barroco? Nós estamos a 600, 700 anos depois. Esse é um resumo técnico que aconteceu de lá para cá. Até porque na Alta Idade Média e no início da Renascença ele teve meio parado o mosaico, grandes obras do mosaico não foram muito feitas. Aqui acontece, nessa época inventa-se a técnica em italiano arrovescio su carta, ou seja, invertida. O que acontece? Isso é uma técnica que permitiu na época o Gian Domenico Facchina, que é um mosaicista famoso e fundador da escola que eu cursei, a Escola Mosaicista del Friuli. E ele permitiu um avanço técnico que permitiu que ele fizesse mosaicos de grandes dimensões, sendo que ele faz no ateliê dele lá em Veneza, depois vai lá na Ópera de Paris, por exemplo, e aplica. Então, a rovescio su carta, ou seja, invertido no papel, é o seguinte, faz um papel com desenho ao contrário, na verdade faz o papel com desenho legal, depois transfere, inverte ele, faz o mosaico, cola com uma cola temporária, depois vai no local e aplica ele, como a gente aplica hoje algumas pastilhas de vidro, né? Tem um papelzinho, cola, bota uma aguinha no papel e tira. Veja bem, até essa técnica industrial, quem inventou foi ele, Gian Domenico Facchina, olha que maravilha. E não só pisos, ele fez também todas as decorações das paredes dos mosaicos da Ópera de Paris. Lindíssimo também, um monumento da arte Ópera de Paris e dos mosaicos. Para mim é um dos mosaicos, complexo de mosaicos mais lindos da humanidade mesmo. Então aqui a gente encerra a história do mosaico, da antiguidade até o barroco. Muito obrigado e vamos lá. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter nos acompanhado ao longo dessa viagem incrível, desde a arqueologia antiga até o mosaico barroco da Ópera de Paris. É um prazer falar sobre a história do mosaico, é uma das minhas grandes paixões, entender tudo que aconteceu na humanidade para que essa arte fosse desenvolvida, para que ela chegasse até os dias de hoje, com todo esse repertório técnico e todo esse embasamento teórico e todo esse repertório de simbologias e significados. Lembra de clicar aí embaixo, se inscrever no canal, curte o vídeo, compartilha com os amigos que se interessam pelo esse tema e faça nos comentários, por favor, a sua observação. Se você gostaria que a gente falasse sobre algum tema específico, se você gostaria de inserir algum comentário, fique à vontade de se comunicar conosco. É isso aí então, nesse canal, muitos mais vídeos como esse nós vamos colocar e sobre temas diversos, sobre mosaicos históricos específicos e todos os outros conteúdos afins ao tema do mosaico que a gente considera interessante. Então, fica ligado aí, muito obrigado por ter assistido. Um abraço.